E suas consequências é o nosso tema. Disciplina de Sociologia, turma do 8º ano, professora Rita de Cássia. Vamos lá, o lixo e seu impacto ambiental. Primeiro a gente precisa saber o que é lixo. O nome assim já diz, né? Lixo é tudo aquilo que já não tem utilidade e que é jogado fora, ou seja, tudo aquilo que nós já usamos, que nós não precisamos mais e jogamos fora. Então, ele também é qualquer material sólido originado em trabalhos domésticos e industriais que é eliminado. Então, muitos dos resíduos que vão para o lixo pode ser reutilizado através de um processo denominado reciclagem que nós vamos ver mais adiante. Então, o nosso planeta Terra ele tem sofrido muito, né, com a ação humana e a gente vai percebendo que isso tudo vem afetando também as espécies de animais e com isso o lixo ele prejudica também as espécies de plantas e de micro-organismos que são castigados pela presença de lixos na superfície dentro do solo. Então o lixo é tudo aquilo que nós não utilizamos mais, que não presta mais, mas que ele pode ser jogado fora e isso vem trazendo grandes danos à natureza, ao meio ambiente. E com isso prejudica principalmente as espécies de animais, as plantas, os micro-organismos e assim por diante. Vamos ver. Quando nós falamos de lixo, nós podemos também trazer aqui, voltado no nosso contexto, o lixo urbano, né? Que com o aumento populacional nas cidades, aliado a uma sociedade extremamente consumista, faz gerar vários problemas ambientais. Então, o lixo urbano é um desses problemas. E esse mesmo lixo urbano, ele tem algumas origens, como ele pode ser denominado também, ser chamado de lixo domiciliar, origem do lixo industrial, hospitalar e o nosso lixo desse século. E aí a gente vai poder observar, né, quais são esses tipos de lixo, né? Aí, vocês na imagem, vocês vão observando que são 9 tipos de lixo e a gente vai poder conhecer alguns. Como, por exemplo, o que é que nos diz o lixo domiciliar? O que é o lixo domiciliar? São as sobras de alimentos, os papéis, plásticos, vidros e o papelão. Tudo aquilo que nós consumimos em casa, né? Que utilizamos todos esses materiais aí, os papéis, os plásticos, o vidro e o papelão. Nós temos também aí o lixo industrial, que são apresentados a constituição variada entre gasolina líquida ou sólida. Nós também temos o lixo hospitalar, que, por sinal, é diverso, tem uma variedade e uma enorme quantidade de lixo, né? E esse lixo hospitalar ele é composto de seringas, de agulhas, curativos, gases, ataduras, peças automáticas, dentre outros materiais também que nós podemos estar dando como o lixo hospitalar. E também nós temos aí chamado o lixo desse século, que é o tecnológico, que são as pilhas e aparelhos eletrônicos que nós utilizamos e que muitas vezes não sabemos quando não tem mais utilidade o que fazer e a gente joga à toa no meio ambiente. E é bom deixar claro que não é só o lixo hospitalar que gera problemas para a população não, viu? E o meio ambiente. Então, durante o processo de decomposição, a parte, né, da parte orgânica biodegradável do lixo, ou seja, que são os restos de alimentos, ocorre a liberação de gases poluentes, o que ocasiona a poluição do ar, além da liberação da umidade contida nos resíduos orgânicos que poluem o lençol freático. E lá adiante, mais adiante, a gente vai poder conhecer, né, toda essa imensidão de lixo, aonde ele vai, quais as consequências causadas ao meio ambiente. Então, o destino adequado para o lixo urbano seria um aterro sanitário com estrutura para o tratamento dos gases e do chorume. Então, outra alternativa seria a incineração, que também é conhecida como a queimada, que também deve conter sistema de tratamento para os gases liderados ou liberados. Então, esse processo de incinerização e a implantação de aterros sanitários para o tratamento de grandes quantidades de lixo são caros, por isso é necessário que haja uma conscientização da população,
de forma que produza menos lixo, o que pode ocorrer através de ações com a coleta seletiva e a reciclagem, que a gente também vai poder ver qual é a diferença e a utilidade dessas duas ações dentro do nosso Brasil. E aí a gente observa nessa imagem a grande quantidade de lixo, né, sendo colocado de qualquer forma no meio ambiente, na natureza, provocando aí, né, poluição, dentre outros fatores que são provenientes dessa quantidade, desse acúmulo de lixo existente no nosso Brasil. Coleta seletiva, vocês têm aí, ó, papel, vidro, metal e plástico. Mas a gente precisa primeiro saber, né, o que é coleta seletiva. Ou a recolha do lixo seletivo é o termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são possíveis de serem reciclados, previamente separados na fonte geradora. Então, dentre esses materiais recicláveis, podemos citar os diversos tipos de materiais como plásticos, metais e vidro. Então, a separação desse lixo, ele evita a contaminação dos materiais reaproveitáveis e aumentando, assim, o valor agregado desde diminuindo os custos de reciclagem. Então, quando nós falamos na coleta seletiva, nós estamos falando de um termo que é utilizado para o recolhimento desses materiais. Mas aí vocês estão podendo observar que dentro dessa coleta seletiva nós temos aí, ó, papel, vidro, metal e plástico. Ou seja, as cores ajudam a facilitar a identificação de onde colocar cada resíduo. Os mais comuns são, como vocês estão vendo aí, essas 4 indicações. Mas que infelizmente nós, enquanto seres humanos, ainda não tomamos consciência de que esse lixo precisa sair de nossas casas separadamente para facilitar até mesmo, né, a vida das pessoas que trabalham nessa coleta seletiva. Ou seja, o papel tem que ser colocado no lugar adequado, os vidros têm que ser separados adequadamente, porque o vidro ele não pode ser misturado com outros materiais, que normalmente a gente costuma fazer isso, jogar tudo junto, pode ocasionar acidentes, né? E assim sucessivamente. Então, essas cores, nas nossas escolas, tem essas cores aí separadamente, mas nós ainda não obtivemos essa consciência da separação desse lixo, né, que é de suma importância para a natureza. Então, a gente precisa também ter um lugar adequado para a colocação desse lixo. Fazer queimada, claro, prejudica também a poluição, né, do meio ambiente. E nós temos aí, dentro dessa questão, os 3 R's, que aí nós vamos poder descrever os 3 R's dentro dessa questão do lixo, que significa reduzir, reutilizar e reciclar. E aí embaixo vem dizendo consciência e respeito pelo futuro das novas gerações. Então vamos ver esses 3 R's, quais são esses significados dos 3 R's. Por exemplo, reduzir, que é o primeiro aí, né? Ele consiste, na verdade, em evitar o consumo desnecessário de produtos a fim de diminuir a quantidade de lixo gerado pela população. Então já diz, né? Reduzir aquilo que vai diminuindo, mas a gente precisa ter essa consciência de apenas consumir aquilo que é necessário. E voltando lá para as coresinhas, né? Que a gente precisa saber colocar cada um em seu devido lugar. Nós temos aí também reutilizar. O que seria reutilizar? O nome já diz, né? É dar nova utilidade a materiais que na maioria das vezes consideramos inúteis e são jogados no lixo. Então a gente precisa saber que tem alguns materiais, como o papelão, como as garrafas PET, que são reutilizáveis, ou seja, tem, né, um destino adequado que pode ser realmente utilizado e não jogado no meio ambiente. Nós temos aí também reciclar. Reciclar, o que é isso? É recuperar matéria-prima a partir do lixo para fabricar novos produtos, seja ele industrial, agrícola ou artesanal. Então, esse reciclar seria você pegar, como por exemplo, o papelão para fazer a utilização, né, de materiais que dá para ser utilizados novamente, a garrafa PET, o plástico, dentre outros materiais que a gente vê que dá para fazer essa questão da utilização e reutilização. Então, para que isso aconteça, nós precisamos também fazer o primeiro ponto, que seria a questão de reduzir, ou seja, consumir apenas o que for necessário. Reciclagem. O que é reciclagem?
Seria, então, um componente essencial da gestão de resíduos moderno e é o terceiro componente da hierarquia dos resíduos: reduzir, reutilizar e reciclar. Então, reciclagem é uma forma de reaproveitamento das matérias-primas que são descartadas. Então, tudo aquilo que nós não precisamos mais, mas que pode ter um reaproveitamento, pode servir para a construção de outros materiais. Então, nesse sentido, reciclar significa diminuir a quantidade de resíduos provenientes dos produtos consumidos pelo homem. Ou seja, então a gente precisa saber, né, além dos 3 R's lá na frente, reduzir, reutilizar e reciclar, a gente precisa também saber que todos esses materiais servem para diminuir a quantidade de resíduos ao qual nós, enquanto seres humanos, consumimos. A decomposição do lixo, tudo aquilo que nós utilizamos, aí tem alguns exemplos, né? Como o papel, ele leva de 3 a 6 meses para se decompor. A gente vê a imensidão, né? Que é a demora que ele leva para se decompor. Panos, 6 meses a 1 ano. Filtro de cigarro, mais de 5 anos. Aí a gente tem outros como a borracha, que é por tempo determinado. E aqueles pneus de carro, né? Que as pessoas costumam jogar no rio. Joga aqui e ali, tudo à toa, plástico, ó. Mais de 400 anos. Então a gente precisa tomar esse devido cuidado, né, com esses materiais. A gente precisa saber que existe local certo para se aproveitar esses materiais para não deixar à toa na natureza. E aí a gente pode ver que de tudo isso que nós já falamos sobre a questão do lixo, a gente vê aí nessas imagens que infelizmente nós enquanto seres humanos, se não tivermos consciência dos nossos atos, aí a gente vai poder ver que tudo isso que nós falamos aqui de reciclar, reutilizar, de reduzir, a gente precisa entender que isso aí tudo, se não for feito, vai ter essas consequências aí, ó. A primeira consequência do lixo é a poluição na água. Ou seja, a gente tá na rua, não tem paciência de guardar aquilo que nós utilizamos como uma bala de queimar, a embalagem de queimado, como uma embalagem de biscoito, a gente muitas vezes joga na rua, né? Não procura uma lixeira adequada ou a gente não coloca na sacola para em casa a gente colocar o lixo no local certo. Então, tudo isso, né, a gente vai vendo que vem sendo consequência lá desse lixo. A consequência também é a poluição no solo, tudo aquilo que nós jogamos no solo de forma errada, de forma inadequada, vem causando, né, essa grande poluição. Fora as enchentes que vem aí, né? As enchentes, vem enchendo lá as bocas de lobo, tudo isso é ocasionado pelo próprio ser humano, que ainda, infelizmente, né, não sabe fazer o descarte correto desse lixo. Então, o descarte inadequado do lixo ele é responsável por uma série de problemas ambientais graves, como vocês estão vendo aí. Poluição na água, enchentes, poluição no solo, dentre outros. Então, os plásticos nos oceanos, ele mata milhões de animais anualmente. Além do descarte incorreto afetar os seres vivos de maneira imediata, não podemos esquecer dos problemas a longo prazo, uma vez que muitos produtos demoram vários anos para serem degradados. Então, a gente precisa ter essa consciência, né, de estar utilizando, reutilizando, ter essa consciência de estar consumindo aquilo que realmente é necessário e não usar além do que a gente não tem necessidade. Então, a gente precisa saber reduzir, reutilizar e fazer a reciclagem. E um outro fator importante é a gente separar, né, esse lixo para evitar futuros problemas na nossa natureza, no meio ambiente. Então, aqui está o nosso conteúdo, falando um pouquinho sobre a questão dos impactos, né, do lixo no nosso dia a dia, no nosso ambiente.